Boa noite a todas e todos, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Cumprimento especialmente os servidores e as servidoras públicas de Vinhedo, inclusive os que também estão trabalhando até esse momento, servidores públicos, servidores da Sanebave, GCM, que exigem legitimamente reconhecimento por parte do governo Dario Pacheco. E nesse espírito eu estendo minha saudação, sobretudo minha solidariedade às servidoras e os servidores do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Vinhedo, que estão aqui presentes, exercendo a democracia, fazendo as suas reivindicações, assim como as cidadãs e os cidadãos que também participam conosco, nos fortalecem nessa luta e que acompanham, então, esta sessão. Eu começo fazendo minha autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. Sou homem, tenho pele branca, olhos escuros, cabelo também escuro, curto e repartido de lado. Estou usando uma camisa social branca, gravata vinho. Fazendo um rápido panorama dos meus trabalhos realizados na última semana, eu retomo a moção número 370 de 2022, que já foi discutida e aprovada em plenário nessa sessão, mas para chamar a atenção novamente para essa frase que eu tenho falado praticamente todas as sessões. Ninguém acessa o serviço público de saúde porque quer. Não é recreativo, não é prazeroso, não é opção de lazer, as pessoas o fazem por necessidade, ou seja, única e exclusivamente porque precisam. São muitos os problemas, são muitas as reclamações apontadas na saúde de Vinhedo, mas eu sigo no aguardo de um retorno, tanto de uma consulta, de uma conversa, de uma reunião na Santa Casa de Vinhedo, como também fiscalizando a UPA, fiscalizando as unidades básicas de saúde, não somente para a população que acessa esses serviços, mas também para as servidoras e os servidores que têm entrado em contato com o mandato e exigido melhores condições de trabalho, melhores condições estruturais e todas as melhorias, então, que possam favorecer um trabalho bem feito para a população. Na manhã da última quarta-feira, dia 4 de maio, eu também estive em uma reunião, dessa vez na Secretaria de Obras e Vias Públicas da Prefeitura de Indaiatuba. Diga-se de passagem que deu mais de 20% para os servidores, uma cidade aqui da região metropolitana de Campinas, que tem sido um espelho para os outros municípios. E, assim como a nossa, essa cidade ela tem um problema crônico de fiação aérea desorganizada, sem padronização e sem um alinhamento. Então, conversei com o secretário, apresentei essa demanda do nosso município, que tem prejudicado tanto a vida do nosso povo, a segurança das pessoas que trafegam pelas ruas de Vinhedo, inclusive com um acidente que aconteceu aqui no centro recentemente. Portanto, eu voltei para Vinhedo cheio de ideias, cheio de informações, inclusive de projetos que vão ser protocolados aqui na Câmara para a gente resolver de uma vez por todas esse problema. Também apresentei algumas indicações, a comunicação tem até algumas imagens, indicação número 362 de 2022, para que a Prefeitura realize a manutenção periódica, aliás, 363 que está aparecendo para a gente na transmissão, para que a Prefeitura faça a demarcação por pintura de solo na vaga de idoso em frente ao lar Nosso Aconchego, aqui no centro, um pedido feito pelos usuários e também pelas pessoas que trabalham ali nesse espaço. E depois a moção número 362, agora sim projetada na imagem, de 2022, para que a Prefeitura realize a manutenção periódica e melhorias nas quadras de vôlei, de praia e basquetebol e nos chuveiros públicos do Parque Ecológico da Capela, uma opção de lazer para tanta gente. As pessoas saem do trabalho ou aos finais de semana e querem aproveitar esse espaço, só que, infelizmente, ele carece de uma manutenção e de um olhar atento por parte da Prefeitura, por parte da Secretaria de Esportes e Lazer, para que as pessoas, então, possam aproveitar esse espaço devidamente. E eu sempre tive uma postura técnica aqui na Câmara, e muito ética, porque eu entendo que a oposição política ela deve ser feita com inteligência. E, acima de tudo, essa oposição ela tem que ser feita com dignidade. Atacar por atacar, criticar por criticar, tudo isso nunca foi a minha linha de trabalho ou de atuação aqui nesse Legislativo. E, apesar de pessoas ligadas diretamente à cúpula do governo Dario Pacheco supostamente terem tentado me difamar e me destruir não só politicamente, mas como pessoa, como ser humano, sobretudo quando eu exerci a função de secretário de Meio Ambiente e Urbanismo aqui de Vinhedo, com tanto esmero, com tanta dedicação, mesmo assim esse foi o tratamento dispensado a mim, eu nunca me vali do microfone dessa tribuna ou das minhas prerrogativas de vereador para perseguir alguém, para expor indevidamente alguma pessoa. E eu digo isso nessa parte da minha explicação pessoal,
porque eu vou falar sobre a situação que está sendo vivida pelas servidoras e pelos servidores públicos de Vinhedo. Essas pessoas que mantêm o funcionalismo público da nossa cidade, que mantêm o serviço chegando até a ponta, chegando até a cidadã, chegando até o cidadão. Para que fique claro que o meu posicionamento aqui, ele será absolutamente técnico e reforçado por dados. Nós já chegamos até a ouvir de alguns vereadores da base que ser oposição é fácil, basta atacar, basta criticar, mas eu fiz essa introdução justamente porque eu não vou entrar nesse mérito. Eu vou me ater aos números e às informações. Vamos lá. De acordo com um estudo realizado pelo Dr. Vitor Hugo Tonin, que é doutor em desenvolvimento econômico pela Unicamp, além de meu companheiro também de várias outras lutas, a arrecadação bruta em Vinhedo, considerando Prefeitura, Câmara Municipal e Sanebave, ela aumentou de 574.377.000 em 2020 para 671.067.000 em 2021, um crescimento de 16,8% em apenas um ano. Se a gente considerar todo o contexto da pandemia, nosso país entrou em recessão técnica, portanto, desde 2019 nessa situação, quando a arrecadação bruta foi de R$ 545.479.000, nós temos que as receitas municipais cresceram 23% nesses 2 anos de pandemia, incluindo-se aí o Fundeb. Por outro lado, as despesas e os investimentos cresceram muito menos que isso. Em 2019, foram empenhados R$ 478.463.000 e em 2021 esse valor passou para R$ 534.723.000, um crescimento só de 11%, menos da metade do crescimento das receitas. E isso é facilmente entendível, porque no período da pandemia, muitas ações do poder público pararam de existir, sequer aconteceram ou foram reduzidas. E é claro que a gente não pode simplificar finanças públicas com uma conta de padaria. Só que, traduzindo para a população que está nos acompanhando, o poder público em Vinhedo passou a arrecadar mais e a gastar menos. Quando a gente ganha mais e gasta menos, é sinal de que o dinheiro em caixa ficou maior. Graças a essa diferença, a Prefeitura conseguiu triplicar o seu saldo financeiro, ou seja, o dinheiro sobrando em caixa. Isso atualmente. Os órgãos públicos de Vinhedo têm R$ 122.319.000 sobrando. Isso equivale a 25% de toda a receita corrente do ano passado. Então, novamente, traduzindo para quem nos acompanha, a Prefeitura tem disponível em caixa o equivalente à arrecadação de 3 meses do ano. Se durante 3 meses a Prefeitura parar de receber dinheiro, não entrar um centavo sequer, ela ainda tem condições de manter tudo funcionando. E esse gigantesco saldo financeiro, ele foi resultado direto do aumento de arrecadação, que aconteceu em grande parte devido à inflação alta, que ajudou a melhorar tanto as transferências recebidas, como também os ganhos internos, o IPTU, por exemplo. E aqui nós entramos em um caso de grandezas inversamente proporcionais. Vamos entender esse raciocínio. Aqueles elementos que tanto prejudicaram a população, tem o aumento dos combustíveis, o aumento do IPVA, o aumento do IPTU, tudo isso é muito ruim para o nosso povo. Só que para as contas municipais isso foi muito bom. Então, esse saldo ele se deve também ao congelamento de salários e contratações, e isso foi imposto pelo governo Jair Bolsonaro, durante a situação de emergência sanitária, nossa pandemia. Portanto, mais uma vez, aquilo que prejudicou dramaticamente a população, como a falta de servidores e a desvalorização de seus salários pela inflação, beneficiou o caixa da Prefeitura. São grandezas inversamente proporcionais. Então, com esse aumento gigantesco de arrecadação e o congelamento absurdo, autoritário, imposto pelo governo federal, a Prefeitura de Vinhedo hoje apresenta o menor gasto relativo a servidores dos últimos 10 anos. Apenas 41% da receita corrente líquida da Prefeitura está sendo gasta com pessoal. E o teto da Lei de Responsabilidade Fiscal é 54%. Hoje é só 41% que está sendo gasto com o servidor. 10 pontos abaixo do limite prudencial e 13 pontos abaixo do teto. E a Prefeitura tem um grande saldo em caixa, um considerável espaço fiscal, portanto, para promover a valorização dos servidores. E para tentar minimamente compensar os efeitos desse congelamento, que é absurdo, que foi imposto pelo governo federal, na última campanha salarial, o sindicato propôs que o reajuste relativo a 2021 fosse dado no dia 1º de janeiro de 2022. A Prefeitura, assim, não descumpriria
a legislação, não desrespeitaria a legislação vigente, por mais grotesca que ela fosse, e recolocaria, ainda que com atraso de 7 meses, as perdas inflacionárias ocorridas entre 2020 e 2021. Foi uma dura negociação do sindicato, só que eles conseguiram conquistar um reajuste de 8,5% para os servidores, além do aumento no ticket, no vale alimentação, no auxílio transporte. Só que agora, é importante que a nossa população entenda isso, o que está em discussão é o período de maio de 2021 a abril de 2022. O processo inflacionário que tanto prejudica a população e os servidores, mas que tem, por outro lado, beneficiado demais o caixa da prefeitura, continua. E a previsão estimada para a data base se aproxima ali de 12%, 13%. Além disso, o reajuste zero de 2020, em virtude do congelamento salarial, também imposto pelo governo Bolsonaro, e os reajustes anteriores abaixo da inflação, graças a péssimas gestões passadas, colocaram os servidores e as servidoras de Vinhedo diante de uma grande defasagem salarial. Hoje, o salário dos servidores já está defasado. E o objetivo, nesse momento, portanto, é convencer a administração de que o caixa que a prefeitura acumulou nesses últimos 2 anos, de tanto sacrifício para a nossa população, e esse espaço fiscal disponível para aumentar o gasto com o funcionalismo, sejam minimamente utilizados para reverter esse processo. É um processo franco de desvalorização das servidoras e dos servidores. Só que na prefeitura, como já dito, as negociações até o momento, e nem se pode chamar de negociações porque o prefeito não esteve presente, estão dando apenas 3,23% de reajuste. Isso já foi encaminhado também à Câmara, como mostrado pela vereadora Naila, projeto 55 de 2022 já está disponível, inclusive. E assim como o sindicato e as servidoras e os servidores aqui presentes, eu entendo que aceitar essa proposta significa aceitar uma redução real do salário, próximo a 9%. Próximo a 9%. E, novamente, obrigado. E, novamente, falando de maneira técnica e rebatendo o argumento absurdo da prefeitura de que não há dinheiro em caixa disponível, eu apresento uma alternativa. Vamos considerar o pior cenário possível, aquele em que a prefeitura arrecadaria a mesma quantidade do ano passado, sem ao menos a correção inflacionária. Subestimando as receitas, superestimando o impacto do reajuste, a aplicação dos 13% que estão sendo solicitados pelo sindicato bateria em 50,9% da receita corrente líquida. Pode ir até 54%. Mesmo dando os 13% e sem considerar tudo que entraria, ficaria em 50,9%. Então, simplificando, a prefeitura tem condição fiscal de absorver o reajuste inflacionário, mesmo diante desse cenário desastroso, o pior cenário imaginado, e sem ter que encostar nessas reservas de 122 milhões acumuladas nos últimos 2 anos. E isso é ainda mais grave de se constatar, porque a prefeitura sabe disso. A prefeitura sabe que existe essa possibilidade. E se mesmo sabendo disso, a prefeitura não faz o reajuste, é porque o executivo tomou uma decisão não técnica, mas uma decisão política de excluir os servidores e as servidoras do orçamento. O orçamento municipal, ele é uma peça técnica. Obrigado. O orçamento municipal, ele é uma peça técnica, financeira, jurídica, só que essa decisão, vamos frisar isso, é uma decisão política, porque a prefeitura sabe que existe alternativa para esse dilema. Meu tempo aqui na tribuna ele é curto, mas para quem se interessar, todas as iniciativas do mandato estão sendo divulgadas nas redes sociais. Temos o Facebook Luiz Vieira Vinhedo, Instagram Luiz Vieira Vinhedo, Twitter @LVieiraVinhedo e também especialmente pelo site www.luizvieiravinhedo.com.br, com todas as notícias, todas as informações das nossas atividades. Eu peço que vocês acessem, confiram tudo e também coloco meu mandato, meu gabinete sempre de portas abertas, porque uma Vinhedo verdadeiramente forte e sustentável, como colocado no slogan do governo, é aquela em que há oportunidades para todas as pessoas, respeito ao meio ambiente e valorização das servidoras e dos servidores públicos. Muito obrigado, boa noite a todas e todos. 3% não dá.